Nosso grande Deus e Criador, nós te louvamos porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossa vida. E o Senhor tem trabalhado em nós, nos transformado, nos dado bênçãos que nós não merecemos. E o Senhor não nos trata segundo o que nós merecemos. Agradecemos a Ti por isso, Senhor. Pedimos agora que venhas estar conosco e se manifestar entre nós. Que o Senhor nos dê do Teu Santo Espírito, nos guarde das tentações do mal e fale a nós, abra os nossos ouvidos e olhos e que nos ajude a perceber o momento em que estamos vivendo e o que podemos fazer para Te servir nessa hora. E guarda-nos de toda distração e do poder do maligno. Aceita-nos em Cristo, nos cobre com a justiça dele. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos continuar onde havíamos parado. O que a gente tinha estudado até agora era os eventos que estavam preparando o pano de fundo de Minneapolis e aí a própria conferência e o que estava acontecendo lá, né? Então, aqui nós estamos no dia 20 de outubro, num sábado. Ellen White falou aos participantes sobre a importância de progredir na vida cristã. Mencionou os motivos que as pessoas costumam apresentar como desculpa para não vencer o pecado na vida diária, mas ressaltou que Cristo havia vindo para libertar homens e mulheres e que seu sacrifício era suficiente para trazer a vitória. Quando Cristo é recebido, ele imputa a mim a sua justiça, encontrada em sua perfeita obediência. Afirmou que quando se realizavam reuniões e a verdade causava impressões sobre a mente, Satanás coloca no caminho as dificuldades. Isso, irmãos, é uma realidade do nosso tempo também. Quantas vezes Deus não está operando entre nós, de repente alguém se levanta e atrapalha a reunião, alguém recebe um espírito do maligno, ou alguma questão começa a surgir de polêmica. Vocês já viram isso? E o que isso causa é um afastamento entre irmãos, uma perda da mensagem que Deus estava dando. E Satanás sabe muito bem a hora de introduzir isso, mas nós não somos ignorantes das artimanhas dele. Então, quando vier isso, a gente tem que saber como lidar e como continuar no caminho, na luz que Deus estava dando. Ela também falou do estado de incredulidade manifestado pelos judeus durante o ministério de Cristo na terra e no tempo de Elias. O povo de Deus havia demonstrado tamanha dureza de coração que não se deixava ser impressionado pela verdade, tampouco se mostrava suscetível às influências do Espírito de Deus. Ellen White, em seguida, fez uma aplicação direta aos líderes que a ouviam. Quero aqui lhes dizer o quanto é terrível vocês agirem como eles, o povo de Israel, tendo Deus concedido luz e permitido que esta cause impressão no coração e espírito de vocês. Deus irá retirar seu espírito, a menos que sua verdade seja aceita. Deus irá retirar seu espírito? É possível que ele estivesse dando o espírito, de repente o povo não recebe e ele retira? É o que eu estou entendendo do que ela está dizendo. Irmãos, que situação mais triste é essa? Que terrível seria isso? E por que ia acontecer? Porque sua verdade não estava sendo aceita. Mas será que eles sabiam que eles estavam rejeitando a verdade de Deus? Houve uma resistência de pouquinho em pouquinho, igual os fariseus também, igual o povo judeu. Mas, irmãos, toda vez que lembrarmos deles, vamos pensar em nós e pensar, nós somos assim. Isso é o normal, natural nosso do ser humano. Nós temos que lutar contra resistir o Espírito de Deus.
No dia 21 de outubro, durante a reunião da tarde, o seguinte voto foi proposto: que nada seja ensinado em nossa escola em Battle Creek, contrário ao que tem sido ensinado até o momento ou aprovado pela comissão da Associação Geral. Olha o voto. Como Jones estava ensinando algo novo, como Wagner estava ensinando algo novo, novo para eles, né? Porque na verdade Paulo estava ensinando isso, o que Wagner ensinava. Só que eles acharam que era uma mensagem nova. Eles falaram, não, não pode. Vamos tomar um voto para ninguém ensinar nada novo que não tenha sido aprovado pelos outros. Essa resolução da parte dos irmãos tinha o propósito de tentar impedir que Jones e Wagner continuassem a apresentar na Assembleia doutrinas que haviam ensinado no passado, bem como garantir que não ensinassem novas ideias no futuro. Ellen White estava presente na reunião e solicitou que a proposta fosse lida novamente. Perguntou então se alguma resolução daquela natureza havia sido proposta ou votada no passado. Todos ficaram em silêncio. Ela não se deu por satisfeita e perguntou a Uri Smith, o secretário, se ele sabia se uma resolução daquele tipo havia sido considerada em algum momento no passado ou em alguma reunião anterior. Smith demonstrou incerteza. Ellen White então enfatizou o perigo de restringir a obra do Senhor. Ela admoestou os irmãos a desistir de tomar aquele voto. W.C. White afirmou que se tratava de uma mania por ortodoxia. Por essa razão, com o apoio de sua mãe, se opôs fortemente à proposta. Mas mesmo depois de Ellen White ter deixado claro as coisas, R.A. Underwood insistiu que a proposta fosse colocada em votação. É possível isso? O profeta de Deus falando, não façam isso. E alguém fala, não, vamos fazer. Teve um dos delegados que votou na proposta com as duas mãos erguidas. Que ofensa ao Espírito de Deus. Que ofensa. À noite, no dia 21 de outubro, Ellen White não se deixou calar. Falou da necessidade de receber o novo maná recém-enviado do céu e da necessidade de demonstrar amor semelhante ao de Cristo tão escasso naquela assembleia. Denunciou as piadas e gracejos, a maledicência, as chacotas de que os irmãos eram alvo. Deplorou a tentativa de aprovar a proposta sugerida naquele mesmo dia, indicando que o tempo havia chegado em que, por meio dos mensageiros de Deus, o livro estava sendo aberto ao mundo. Chegou o tempo em que, por meio dos mensageiros de Deus, o livro está sendo aberto ao mundo. Os professores de nossas escolas nunca deveriam ficar acorrentados por receberem instruções de que só devem ensinar o que foi ensinado até o momento. Fora com tais restrições. Há um Deus encarregado de dar a mensagem que seu povo há de falar. O que Deus pede que seus servos transmitam hoje talvez não teria sido verdade presente 20 anos atrás, mas é a mensagem de Deus para este tempo. Aí ela diz assim, ela fala por que Israel não pôde prevalecer e por que nós, às vezes, não podemos vencer. Se pecados contaminadores são acariciados pelos que dizem crer na verdade, o desagrado de Deus permanece sobre a igreja. Se o quê? O que faz com que o desagrado de Deus permaneça sobre nós? Pecados acariciados. Existe isso entre nós, irmãos? Temos que pensar nisso aqui. Será que... Bom, não tem como a igreja acariciar pecados, né? Ela é composta de membros, né? Será que eu estou acariciando algum pecado? Se sim, até quando? Até quando eu vou ferir a Cristo? Você fala, mas eu não consigo vencer isso. É verdade, você não consegue vencer. Mas Cristo consegue. Ele venceu. E Ele nos faz vencedores. Aliás, mais que vencedores. Eu não conseguia vencer nada, irmãos. Nem vocês.
quanto mais rápido a gente descobrir que a gente não consegue, mais rápido a gente corre para ele. O problema é que às vezes a gente não sabe que não consegue e fica tentando. E faz resoluções. E faz promessas. Eu já cheguei a falar comigo mesmo. Eu vou mudar meu nome se eu cair nisso. Não mudei o nome. Ou seja, só fiquei desgostoso comigo mesmo, pensando: que tipo de decisão é essa que eu tomo? Aí eu tive que correr para Cristo e falar: Senhor, eu descobri que eu não consigo. O Senhor pode fazer isso por mim? Faz isso por mim, senão eu pereço. Aí ele fala: agora você está no ponto. Agora eu posso fazer. Antes você não deixava. Você achava que você fazia. Aí a glória ia para quem? Se eu conseguir, a glória vai para mim, né? Agora, se eu descobrir que eu sou um desastre total, e ele me pega como um desastre total e me faz mais do que vencedor, a glória vai para quem? Para ele. Que é o único que é digno de glória, né? Não é bom, irmãos, ter o desagrado de Deus sobre nós. É uma calamidade sobre a igreja dele. E ele não o removerá, não vai remover o desagrado dele, enquanto os membros não fizerem tudo o que estiver ao seu alcance para mostrar para os outros o ódio que eles têm pelo pecado e a determinação de eliminá-lo da igreja. Tristemente, irmãos, a gente às vezes ama mais o pecado do que a Deus. Tolera mais o pecado aberto, estou falando, tá? Pecado aberto, dentro da igreja. Por quê? Porque é conveniente. Eu conheço. Mas e Deus? Como é que fica? A gente fica com o desagrado de Deus sobre a igreja. Se ciúmes, vãs suspeitas e maledicências forem toleradas na igreja, essa igreja se encontra sob o olhar reprovador de Deus. Agora me digam, onde que isso não tem? São poucos os lugares. O que isso faz com as igrejas? Ela ficará espiritualmente doente até que seja purificada desses pecados. Quais? Ciúmes, vãs suspeitas, maledicência, isso é falar mal, fofoca. A igreja fica enferma. Sem que isso aconteça, ou seja, sem que ela seja purificada, Deus não pode revelar seu poder para fortalecer e exaltar seu povo e dar-lhe a vitória. Oh, como precisamos do batismo do Espírito Santo. Ainda em Minneapolis. Os irmãos já tinham feito muito deboche de Wagner durante suas apresentações. Alguém disse em voz alta, caçoando de sua baixa estatura: não estamos conseguindo, em vez de falar ouvir você, não estamos conseguindo ver você. Maldade, né? Percebia-se explícito antagonismo da parte de alguns. Outros até viravam a cabeça para outra direção quando viam que Wagner estava se aproximando. Butler telegrafava a mensagem diretamente de Battle Creek, encorajando os irmãos a permanecer fiéis aos marcos e exortando-os a levar o povo a uma decisão a respeito dos pontos controversos em discussão. Por isso que o povo ali estava lutando para fazer o que Butler queria. Ele estava falando. Era como mandar mensagem de WhatsApp. Era o telégrafo. Na segunda, dia 22 de outubro, Ellen White escreveu o que pensava da situação para evitar que suas palavras fossem distorcidas. Em vez de só falar, ela escreveu. E apresentou o assunto à noite diante de um bom número dos principais líderes. Era a primeira vez que ouvia os pontos de vista do pastor Wagner. Ela sabia que era uma mensagem de Deus para aquele tempo e mencionou que durante toda a apresentação de suas posições, Wagner havia demonstrado uma atitude correta e um espírito cristão. E hoje, tem gente que critica Jones e Wagner e diz que a mensagem deles não foi aceita porque eles eram duros no falar.
Mas qual que foi a descrição de Ellen White falando sobre a apresentação de Wagner? Atitude correta, espírito cristão. Wagner havia adotado uma abordagem honesta, sem a intenção de mandar recados indelicados a pessoas em particular ou de provocar ou ridicularizar alguém. O assunto havia sido conduzido como era de se esperar de um cavalheiro cristão, de maneira bondosa e cortês, e sem fazer uso de estilo polêmico. Olha a descrição que ela dá dele. Terça de manhã, 23 de outubro, convocou-se uma reunião para a qual não foram convidados nem Ellen White nem seu filho. Alguém lá na reunião falou, a irmã White se opunha ao outro lado da questão em discussão. Ela não está ouvindo o nosso lado. Ela se opõe ao nosso lado. Quem estava dizendo isso? Quem estava defendendo as ideias de Butler e Smith. Concorda? Alguém saiu da reunião e contou a W.C. White o que estava ocorrendo. Quando ele chegou, presenciou uma apresentação do caso muito melancólica, que criou um clima de solidariedade entre os irmãos, pois se sentiam prejudicados por não terem a oportunidade de expor suas ideias. W.C. White apresentou o assunto sob a ótica correta, informando que sua mãe queria ouvir os dois lados da questão. Mais tarde naquela manhã do dia 23 de outubro, J.H. Morrison estava encarregado de argumentar em favor do outro lado da questão, ou seja, Butler e Smith, a fim de refutar o que Wagner tinha dito. Antes de poder falar, Kilgore se levantou, pediu permissão para falar e se pôs a falar usando palavras contundentes e diretas, afirmando repetidamente que lamentava imensamente a discussão desse assunto relacionado com a lei em Gálatas e a justificação pela fé num momento em que o pastor Butler estava enfermo, sem condições de estar presente para conduzir as discussões. Ele foi defender o pastor Butler. Kilgore foi enfático em afirmar que era um procedimento covarde debater aquele assunto quando a pessoa mais bem preparada para lidar com o assunto não estava presente. Alegou então que era a primeira vez que Wagner estava tendo a oportunidade de apresentar suas novas ideias. Fez a proposta de que a discussão sobre o assunto da justificação pela fé ficasse suspensa até que Butler pudesse estar presente. Uriah Smith tomou imediatamente a palavra fazendo observações da mesma natureza, todas planejadas para angariar apoio à posição deles. Só tinha um pequeno detalhe. Ellen White estava presente. Ela estava na plataforma. Assim que ela ouviu isso, ela se pôs de pé e, pedindo permissão, disse: Irmãos, esta é a obra de Deus. Será que o Senhor quer que sua obra espere pelo pastor Butler? O Senhor quer que sua obra siga avante e não que espere por homem algum. Amém. A gente não está aqui para defender homens, ideias humanas. É a obra de Deus. Ninguém respondeu nada. E pela primeira vez, ela diz, comecei a pensar que poderia ser o caso de que nós não tivéssemos, no final das contas, a posição correta sobre a lei em Gálatas. Até ali ela está pensando que eles já tinham esse conhecimento. Deus não tinha revelado para ela. Ela pensou que eles já tinham. E que Wagner estava meio equivocado. Mas quando ela viu a atitude do povo tentando abafar a luz e Wagner apresentando as coisas com o espírito cristão, ela falou assim, quem sabe nós não temos a luz em Gálatas. Quem sabe isso seja verdade. Pois a verdade não precisava de tal espírito para ser sustentada. Como resultado da postura adotada por Ellen White, os irmãos perderam a confiança nela. Ela não concordava com todas as ideias deles e não estava em harmonia com as propostas e resoluções a serem votadas. Ela havia condenado o tratamento que os irmãos deram a Jones e Wagner. Havia afirmado também ter ouvido pela primeira vez os pontos de vista de Jones e Wagner e ter correspondido de todo o coração. Tudo isso levou os irmãos a pensar que ela havia sido influenciada e tinha mudado de posição, e por isso não acreditavam nela.
Assim que o irmão Kilgore e o irmão Smith tentaram apressar o voto e impedir que a questão fosse debatida como deveria, J. H. Morrison faz uma palestra que ele afirma que os adventistas haviam sempre acreditado na justificação pela fé e nunca a haviam deixado de ensinar. Olha só, quando finalmente houve uma discussão entre justificação por obras e justificação pela fé, quem estava defendendo justificação por obras, nas palavras de Jones, diz que cria em justificação pela fé. Mas vocês sabiam que até em alguns livros, por exemplo, no Catecismo, diz que nós somos salvos, justificados pela fé? Sabiam disso? Mas quando Morrison apresentou e defendeu o que ele entendia que era justificação pela fé, olha o que Jones disse. De acordo com Jones, o que Morrison apresentou foi justificação por qualquer outra coisa, menos pela fé. O título é justificação pela fé, mas na prática não tem nada de fé. Vocês entenderam? Foi dada a oportunidade para Jones e Wagner responderem. Essa é uma das partes favoritas minhas do que aconteceu em Minneapolis. Jones e Wagner vieram à frente, um ao lado do outro, com Bíblias abertas, e leram alternadamente 16 textos, especialmente de Romanos e Gálatas, e voltaram para seus lugares. Essa foi a única resposta que deram. E aqui estão os textos que eles leram. Eles leram aqui, alternadamente esses textos, não responderam uma palavra de si mesmos, apenas os versos bíblicos, e se assentaram. Parecia tempo de reforma protestante de novo, em que os fiéis tinham que dar o testemunho, às vezes a custo da própria vida, do que eles criam. Ellen White, ciente de que já havia feito tudo o que poderia fazer para despertar o povo para o que estava acontecendo, decidiu sair secretamente de Minneapolis. Decidiu ir embora. E ir para a cidade do Kansas, onde haviam pedido que ela pregasse. Tinha receio de ser contaminada com o espírito que ali reinava. Passou muitas horas naquela noite em oração, e Deus ouviu sua oração. Num sonho ou visão durante a noite, uma pessoa alta e de aparência imponente lhe trouxe uma mensagem. Revelou-lhe que era a vontade de Deus que ela permanecesse em seu posto do dever. Ou seja, que ela não saísse de Minneapolis. Fique no seu posto de dever. O mensageiro lembrou-lhe que o Senhor a havia erguido de seu estado de enfermidade em Hellsburg, a havia fortalecido para que viajasse até Minneapolis e acrescentou: foi para este trabalho que o Senhor restabeleceu sua saúde. Com a rapidez de um relâmpago, ele passou a revelar a ela, ponto por ponto, muitas coisas. Olha o que ela diz. Na noite seguinte à minha decisão de não permanecer mais em Minneapolis, em um sonho ou visão noturna, não sei dizer ao certo qual, uma pessoa de aparência alta e imponente me trouxe uma mensagem e me revelou que era a vontade de Deus que eu permanecesse em meu posto do dever, e que o próprio Deus seria meu ajudador e me susteria para falar as palavras que ele me desse. Ele disse: para esta obra o Senhor a levantou. Seus braços eternos estão sob você. A partir dessa reunião serão tomadas decisões para a vida ou para a morte. Não que alguém precise perecer, mas o orgulho espiritual e a autoconfiança fecharão a porta para que Jesus e o poder de seu Espírito não sejam admitidos. Eles terão outra chance de não serem enganados e de se arrependerem, confessarem seus pecados, virem a Cristo e se converterem para que Ele os cure. Ele disse: siga-me. Segui meu guia e ele me levou a diversas casas onde os irmãos se alojavam e disse: ouça as palavras aqui ditas, pois elas estão escritas no livro de registros, e essas palavras terão um poder condenador sobre todos os que desempenharem uma parte nesta obra que não é
segundo o espírito de sabedoria do alto, mas segundo o espírito que não descende do alto, mas é de baixo. O que o guia falou para ela? Vem comigo. E levou ela para os aposentos das pessoas. O que ela viu nesses aposentos? O que ela ouviu? Ouvi palavras que deveriam envergonhar cada um dos que as proferiram. Comentários sarcásticos foram passados de um para outro, ridicularizando seus irmãos, A.T. Jones, E.J. Wagner e Willie White, e a mim. Minha posição e minha obra eram comentadas livremente por aqueles que deveriam estar engajados na obra de humilhar suas almas diante de Deus e colocar seus próprios corações em ordem. Aparentemente, havia um fascínio em remoer erros imaginários e expressões de imaginação de seus irmãos e de seu trabalho, que não tinham fundamento na verdade, e em duvidar, falar e escrever coisas amargas como resultado de ceticismo, questionamento e descrença. Disse meu guia, isso está escrito nos livros como sendo contra quem? Contra Jesus Cristo? Irmãos, rejeitar o que Jones e Wagner estavam apresentando em Minneapolis representou rejeitar o que Cristo estava apresentando. As palavras faladas contra Jones, Wagner, Willie White e Ellen White foram registradas como feitas contra Cristo. E quão triste é saber que hoje tem gente que repete as mesmas acusações, ridiculariza do mesmo jeito o que Jones e Wagner fizeram. A única biografia escrita sobre a vida de Jones é um ataque à vida dele. É um ataque à vida dele. Quem escreveu disse assim: era o meu objetivo fazer parecer que Jones era uma pessoa ruim. Ele usa uma palavra em inglês, crank, eu acho. Do começo ao fim. Esse era o objetivo dele ao escrever o livro. É inacreditável. Esse espírito não consegue se harmonizar com o espírito de Cristo, da verdade. Eles estão intoxicados com o espírito de resistência e não sabem mais do que o bêbado qual espírito controla suas palavras ou suas ações. Esse pecado é especialmente uma ofensa a Deus. Esse espírito não tem mais semelhança com o espírito da verdade e da justiça do que o espírito que levou os judeus a formar uma confederação para duvidar, criticar e tornar-se espiões de Cristo, o Redentor do mundo. Foi-me dito por meu guia que havia uma testemunha da conversa sem Cristo, a conversa ralé, que evidenciava o espírito que motivava as palavras. Quando entravam em seus quartos, anjos maus entravam com eles, porque fechavam a porta para o Espírito de Cristo e não queriam ouvir sua voz. Não havia uma humilhação da alma diante de Deus. A voz da oração raramente era ouvida, mas as críticas, as afirmações exageradas, as suposições, as conjecturas, a inveja, o ciúme, as suspeitas malignas e as falsas acusações eram correntes. Se seus olhos tivessem sido abertos, eles teriam visto o que os teria alarmado: a exultação dos anjos maus. Já pensou o povo abrir os olhos e ver os anjos do mal festejando? O susto que ia ser? E os anjos de Deus, quem sabe, chorando? E a testemunha ali, só anotando. Palavras que um dia eles vão ter que enfrentar novamente. Será que a gente pensa isso quando está fazendo errado? Que a gente vai ter que enfrentar as mesmas palavras de maledicência, de fofoca, no dia do juízo? E teriam visto também um vigia
ouvindo cada palavra e registrando essas palavras no livro dos céus. Quando me propus a deixar Minneapolis, o anjo do Senhor se pôs ao meu lado e disse: não faça isso, pois Deus tem uma obra para você fazer neste lugar. Agora, olha essa frase aqui, irmãos, que devia chocar a gente. O povo está desempenhando novamente, ou seja, está repetindo, a rebelião de Coré, Datã e Abirão. O que foi que aconteceu em Minneapolis? A rebelião de Coré, Datã e Abirão. Que a terra se abriu e engoliu vivos os rebeldes. Estava sendo repetido ali. O objetivo era impedir a luz que Deus tinha levantado, Deus tinha feito brilhar, de circundar o mundo. Satanás queria travar aquela luz. E como que ele fez isso? Pelos métodos que ele sempre usou. O mesmo método que funcionou com anjos, funcionou com a gente. Lá no céu, o que ele fez? Ele começou a disseminar maledicências, suspeitas contra Deus. Fofoca, jogava um anjo contra o outro. Dizia, ó, esse aí não se preocupa com o nosso bem-estar. Por isso que ele está do lado de Deus. Os outros ficavam, é mesmo, né? Puxa vida, não se preocupa com a gente. O método que funcionou lá, ele usou aqui. Usou no povo de Israel, usou nos dias de Cristo e usou nos nossos dias em Minneapolis. Vocês acham que ele vai usar hoje? E se nós participarmos disso? De quem nós estamos sendo instrumentos? Que Deus nos livre, né, irmãos? Eu coloquei você em sua legítima posição. Esta não será reconhecida pelos que não estão na luz. Esses não ouvirão o seu testemunho, mas eu estarei com você. Minha graça e poder a sustentarão. O mensageiro informou a Ellen White que os irmãos estavam ridicularizando aqueles a quem Deus suscitara para realizar uma obra especial. Jones e Wagner haviam apresentado preciosa luz ao povo, mas o preconceito, a incredulidade, o ciúme e as vãs suspeitas fecharam a porta do coração deles. Um espírito satânico tomou controle e agiu com poder sobre as mentes que estavam abertas a dúvidas, ao ressentimento, à indignação e ao ódio. Mentes que estavam o quê? O que elas estavam? Quer dizer que dá para a mente estar aberta ou fechada? Sim? Como que faz para a mente estar fechada a essas coisas? Satanás vem com uma tentação e você fala, está escrito. E aí você fala o verso bíblico. Acabou a força dele. Certo? O problema é que a gente não grava o está escrito na nossa mente. Eu, às vezes, tenho que ir, por exemplo, na praia. Vai com a família na praia. Na praia tem tentações visuais. Sabe que verso me vem à mente? Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. Eu fico repetindo esse verso. É como se fosse o poder do Senhor guardando minha mente. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. Nós temos que encher a mente, irmãos, das armas do Senhor. Quando Jesus lutou com Satanás, Satanás não foi páreo para ele. Acabou com Satanás. E o que ele usou? Que armas que ele usou? Bomba de hidrogênio, bomba atômica. O está escrito. Satanás não teve nem chance. Aí vai a gente lá, vem a tentação e a gente fica, olha que tentação difícil. Dá só uma olhadinha. Mas, e a arma? Não vem na hora, né? Porque não está lá dentro. Não tá, tem que encher a mente. Diariamente encher a mente. Comungar com Cristo diariamente. Receber a força espiritual
que ele pode dar. Se eles estivessem fazendo isso durante a conferência, o que teria acontecido? A história ia ser outra. Quem sabe a gente nem estava aqui. A mensagem seria rapidamente levada. E Cristo teria vindo. O mensageiro disse a Ellen White: não é você que eles estão rejeitando, ou desprezando, perdão, mas os mensageiros e a mensagem que eu estou enviando ao meu povo. Não era contra a Ellen White. Ela era só um representante. Eles estavam contra o próprio Deus. Ela foi informada que os irmãos não ouviriam seu testemunho e que ela teria que permanecer quase só, mas o próprio Deus seria seu ajudador. Ela disse assim: nossa reunião está chegando agora ao fim e nenhuma confissão foi feita. Não houve nenhuma abertura sequer que pudesse permitir a entrada do Espírito de Deus. O que permitiria a entrada? Aqui, a abertura. Que era essa abertura? Confissão. Se eles confessassem, eles estariam dando entrada para o Espírito de Deus. Se o irmão Kilgore, quem que era ele mesmo? O que ele tinha feito? O que ele tinha dito? Ele falou: não, vamos parar com esse tema até que o irmão Butler possa estar aqui. É injusto falar disso sem ele estar aqui, porque ele é a pessoa mais bem preparada para falar. Olha o que ela disse. Se o irmão Kilgore estivesse andando em íntima comunhão com Deus, ele não teria lidado com o assunto da forma como lidou ontem, nem feito a declaração que fez com relação à investigação em andamento. Isto é, que eles, Jones e Wagner, não devem trazer para essa Assembleia nenhuma nova luz ou apresentar nenhuma linha de raciocínio nova, apesar de sabermos que eles têm se dedicado ao estudo constante da Palavra de Deus por anos. Contudo, eles, os irmãos da liderança, não estão preparados para dar uma razão da esperança que têm, porque um homem, Butler, não se encontra aqui. Será que esse assunto não é um tema que todos nós estamos investigando? Nunca fiquei mais alarmada que no presente momento. De repente, Morrison fala de novo, cita vários textos de Ellen White a fim de provar que ela tinha mudado, que ela apoiava o ponto de vista dele, com o objetivo de mostrar que ele estava certo, Wagner estava ensinando algo novo, Jones também, e Ellen White havia mudado. Esse era o objetivo. Morrison apresentou seu último discurso e antes do término da Assembleia, ele voltou para Iowa, dizendo para J.S. Washburn: eles vão tentar me forçar a reconhecer que eu estou errado. Portanto, estou indo embora. É tipo assim, bater e sair correndo. E foi embora. Só que ele não foi embora quieto. Começou a espalhar boatos. Em Battle Creek, os boatos estavam sendo espalhados. Que triste ver isso, irmãos. E a gente vê isso hoje, infelizmente. Esse é um texto importante. Quando os judeus tomaram o primeiro passo no caminho para a rejeição de Cristo, tomaram um passo perigoso. Posteriormente, à medida que as evidências se acumulavam no sentido de mostrar que Jesus de Nazaré era o Messias, eles foram por demais orgulhosos para reconhecer que haviam errado. O primeiro passo, eles falaram: não sei, acho que não é bom não. Quando Jesus ressuscita Lázaro, eles sabiam que agora eles estavam errados. Mas aí eles iam ter que dizer: quando eu disse que eu achava que não era bom, eu estava errado. Mas o orgulho não deixou fazer isso. Então o que eles fizeram? Está errado. Continua errado. Porque se ele estiver errado, eu estou certo. Agora, se ele estiver certo, é eu que estou errado. Mas o orgulho não deixa. O mesmo acontece com as pessoas que atualmente rejeitam a verdade. Não tomam tempo para investigar imparcialmente e com fervorosa oração as evidências da verdade, passando então a opor-se àquilo que não compreendem.
À semelhança dos judeus, presumem ter toda a verdade e revelam certo desprezo por quem quer que julgue possuir ideias mais corretas do que eles próprios, sobre o que é verdade. A menos que haja mais do eu e muito mais do Espírito Santo para dirigir a mente e o coração de homens que têm ocupado posições de alta responsabilidade, esses fracassarão em aproveitar as oportunidades oferecidas pela providência de Deus. Eles questionarão qualquer luz que o Senhor possa enviar, preocupando-se com detalhes insignificantes. Espero que ninguém saia dessa reunião. Que reunião? Minneapolis. Espero que ninguém saia dessa reunião repetindo as falsas declarações que circularam por aqui. Espero que ninguém faça isso. Domingo, dia 4 de novembro, a conferência de Minneapolis termina. Ela disse, no dia anterior, ela tinha dito: cremos que esta reunião trará bons resultados. Não conhecemos o futuro, mas temos a convicção de que Jesus está ao leme e não deixará nossa nau naufragar. Ela acrescentou, contudo: tivemos a mais acirrada e incompreensível disputa de força jamais vista entre nosso povo. Ela sabia que o espírito de Minneapolis não tinha terminado ainda. Deus estava mostrando para ela a seriedade do que havia acontecido ali. Ela disse: Minneapolis havia sido a experiência mais triste da vida dela. O desapontamento sofrido por Cristo ali. O quê? Desapontamento que Cristo teve? Quer dizer que Cristo está desapontado com a gente? Sim, irmãos. O plano dele não era esse. O desapontamento de Cristo foi tão real quanto o que ele sofreu quando esteve em forma humana no mundo. A gente não pode mais ficar culpando os judeus. Que a gente fez igual. O tratamento que ela recebeu em Minneapolis foi desanimador e trouxe desonra a Deus e ofensa a seu espírito. O céu considerou a conduta dos irmãos como uma clara rebelião e um insulto ao Espírito de Deus. Jones e Wagner também haviam sido maltratados. Houve irmãos que tentavam encontrar falhas nos mensageiros de Deus e na mensagem, uma atitude igualmente ofensiva ao Espírito de Deus. Esses maus tratos foram registrados nos livros do céu como se Jesus Cristo os houvesse recebido. Cristo foi ferido na casa de seus amigos. O que aconteceu após a conferência? A gente vai terminar com essa história. Aí, domingo, se Deus quiser, a gente pega um pouco mais da lei dominical e o que sobrar a gente pode tratar da parte de justificação pela fé. Quando Ellen White se ausentava de Battle Creek, onde tinha sido a conferência? Só para recapitular aqui, geograficamente. Minneapolis, Minnesota. Tá? É mais a oeste de Battle Creek. Quando ela voltou para Battle Creek, toda vez que ela viajava e voltava, o primeiro sábado do mês ela pregava no tabernáculo, que era o nome da igreja lá. Após a assembleia, as suspeitas de que ela havia mudado eram tão fortes que 2 anciãos da igreja, os irmãos Amadon e Sisley, perguntaram a Ellen White no sábado de manhã o que ela havia planejado falar. Vieram checar para ver se ia estar tudo certo. Ei, irmão White, a senhora vai falar sobre o que hoje? Só que ela percebeu isso. Aliás, tinha um Deus para revelar para ela o que estava por detrás das coisas. Ela disse: irmãos, deixem esse assunto com Deus e a irmã White, pois nem Deus nem a irmã White precisarão receber ordens da parte dos irmãos quanto ao assunto que ela apresentará diante deles. Ai. Perguntaram, né? Pediram isso, né? Como que você vai falar para um profeta? Deixa eu ver o que você vai falar. Fala para mim aqui para eu julgar se está certo ou não. Deviam ter recebido enfim, uma repreensão da igreja. Nem Deus nem a irmã White vão receber
vão receber um ditado. Vão ditar para ela o que fazer. Ela disse: eu estou em casa em Battle Creek e não pedimos permissão para assumir o púlpito no tabernáculo. Subo até ele cumprindo minha legítima posição, a mim concedida por Deus. Tá certo? Tá certo. O profeta é um mensageiro do céu. E não é um ser humano aqui preconceituoso que pode impedir o profeta de mandar a mensagem de Deus. Só que ela continuou a fala. Ela falou assim: eu não preciso pedir permissão para ir para o púlpito. Mas o irmão Jones não é assim. Ele não se sente à vontade se vocês não fizerem convite. Vocês deveriam cumprir o dever de vocês nesse sentido e dar a ele a oportunidade para pregar. Aí olha o que eles responderam. Eles disseram que não se sentiam à vontade para convidá-lo para pregar sem antes consultar o irmão Smith, para saber se ele aprovaria, já que o pastor Smith era mais velho do que eles. De novo, é questão de tempo, né? Eu disse: então faça isso imediatamente, pois o tempo é precioso e há uma mensagem que este povo precisa receber, e o Senhor exige que vocês deixem o caminho desimpedido. Depois de quase uma semana sem que Jones recebesse um convite para falar ao povo, Ellen White procurou saber por que os anciãos demoravam em convidá-lo. Ela disse que Prescott, Amadon e Sisley apresentaram um testemunho unânime de que o irmão Smith havia decidido que o melhor seria não convidar Jones, porque ele tomava posições radicais e estava lidando com o assunto da reforma nacional de modo muito exagerado. Ao ouvir essa resposta, Ellen White sentiu-se profundamente indignada diante dos persistentes esforços para fechar as portas a qualquer raio de luz celestial. Deu então um testemunho muito direto por cerca de 15 minutos. Um testemunho incisivo e severo como nunca havia dado antes, dizendo-lhes tudo o que pensava sobre aquele tipo de trama. Bem, respondi, se esta é a posição do pastor Smith, Deus certamente o removerá do caminho, olha. Pois Deus não lhe deu autoridade para dizer o que deverá ou não deverá ser apresentado no tabernáculo por meio de pessoas que pertencem ao nosso próprio povo. Mas se ele, pastor Smith, insiste nessa posição, que posição? De não deixar Jones pregar na igreja? Vamos providenciar um salão na cidade e as palavras que o irmão Jones recebeu de Deus para falar, o povo terá a oportunidade de ouvir. E eles fizeram... essa conversa teve efeitos, tá? O irmão Amadon tomou uma atitude imediata, organizou uma série de palestras para as noites de sábado e domingo, de modo que Jones pudesse ter a oportunidade de falar no tabernáculo. De acordo com W.C. White, Jones falou sobre liberdade religiosa e se saiu muito bem. Vários cidadãos proeminentes da cidade estavam presentes, entre eles o juiz Graves e Nichols, que ficaram muito satisfeitos. Aí um jornal da cidade relatou o que Jones estava falando e disse assim, o senhor Jones falou mais de 2 horas em sua terceira palestra, prendendo a atenção total dos ouvintes, do começo ao fim. Vocês acham que ele pregava com ânimo? Vocês acham que ele sabia do que falava? Irmãos, tem uma situação que ele estava em Chicago, no Teatro Marlowe. Não é Marlon, tá? É Marlowe, com W no fim. E os descrentes e os infiéis ovacionaram, aplaudiram ele tremendamente quando ele falou sobre liberdade religiosa e a verdade da Bíblia. Foi o jeito deles dizerem amém. Eles não sabem o que é amém, não entendem amém, mas eles aplaudiram. Um dos infiéis descrentes chegou e falou assim, se isso é cristianismo, eu poderia ser um cristão. Ele finalmente entendeu o que é a vontade de Deus sobre liberdade religiosa. Nós estamos esgotando o tempo. Não vamos conseguir entrar na parte de liberdade religiosa. Mas
Vamos terminar aqui então. Eles saem de Minneapolis, chegam em Battle Creek. Jones começa a pregar lá. E em pouco mais de um mês após o fim da conferência, acontece um evento muito importante sobre a questão de liberdade e lei dominical. Tá? Então a gente vai começar com essa parte no domingo, se Deus quiser. Vamos nos colocar em pé e encerrar com uma oração? Querido bom Deus, graças porque o Senhor deixou essas lições registradas para nós. Ajuda-nos a não repetirmos os erros que nossos antepassados cometeram. Ajuda-nos a acertar, Senhor, a não abrigar esses pecados terríveis no nosso coração. Ajuda-nos a abrir as portas para que Teu Espírito habite em nós e a refletir a justiça de Cristo ao mundo. Dá-nos um bom sábado em Tua companhia. Dá-nos Tuas bênçãos e Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.